Amém? Nós já fomos a todas as casas, agora nós vamos ampliar um pouco nossas pernadas. Vamos fazer alguma coisa diferente, assim, vamos ser um pouco mais pontuais. Eu vou compartilhando conforme os dias foram passando aí desse próximo ano, que já é amanhã, né? E domingo eu já começo ministrando sobre sucesso no reino, chamado, propósito, e assim a gente deve andar janeiro no nome de Jesus. Vocês vão para cá, vamos orar? Pai, quero me colocar diante do teu altar para que seja feita a tua vontade. Nessa noite estamos no nosso culto de virada. Que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer. Abençoa as vidas. Foi um ano diferente para todos nós, de muitas coisas, de muitas batalhas, mas acima de todas as coisas, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem mostrado que o Senhor é Deus de provisão, de cuidado. Faz aquilo que ninguém pode fazer nesse tempo, nessa estação das nossas vidas. Abençoa todos que vão estar escutando essa palavra na internet. Me usa realmente profeticamente também para um fechamento de um ciclo, para que possamos avançar para algo novo, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Amados, deixa eu compartilhar algumas coisas com vocês rapidamente, em nome de Jesus. Hoje vai ter muitos fogos durante a minha palavra. Vou pregar, o pessoal vai comemorar, quando falar uma revelação, mostrar um texto bíblico, vai ser bem normal em nome de Jesus, né? Talvez você que está aí na gravação não escute, mas nós estamos escutando aqui. 2020, que ano, hein, amados? E eu, orando com Deus, o que eu vou ministrar para um pastor, assim, algumas palavras são meio interessantes de se encaixar na sua vida, em o que pregar, como pregar, o que você vai pregar. Alguns, na minha particularmente, são bem específicas. Posso compartilhar com vocês? Uma é a palavra da conferência profética, que eu geralmente começo a ministrar uma série 1 mês ou 2 meses antes, e vai direcionar, que eu creio que é o ano da nossa virada como igreja. Ele coincide com o ano judaico também, geralmente a gente faz a nossa conferência virando o ano judaico e assim funcionam as coisas. Então ali eu entendo que é uma virada de ano, a conferência profética é uma certa virada de ano para nós, mas no normal da rotina das nossas vidas, o ano vira de hoje para amanhã, quem concorda comigo? Né? E começa todo um bafafá, tantas coisas. Então realmente as últimas palavras, ou a última do ano que eu vou ministrar, e a primeira que eu vou ministrar domingo, geralmente elas mexem um pouco comigo, eu fico meio não preocupado assim, mas fico orando com Deus sobre o que eu vou ministrar, porque eu sei que ela vai determinar muitas coisas. Amém, amados? E eu não podia, eu queria continuar um pouco de uma série, eu vou continuar de uma certa forma, mas o Senhor me trouxe nessa tarde uma palavra muito específica exatamente para esse culto de hoje, dessa quinta-feira de virada de ano, desse ano tão especial. Eu dou graças a Deus, porque eu comecei o ano ministrando uma série falando sobre, quem lembra? Não, começo desse ano não foi muitos não. As primeiras palavras do ano foram sobre o quê? Família! Até que não foi ruim, né? Hein? Expliquei função de família, o que é pai, o que é mãe, o que é filho, o que são as coisas. Deus até estava preparando, porque pensa um ano que você teve que ficar em família, né? Então que bom que as funções já estavam ajustadas quando vocês foram para casa de vocês, né? E ficaram na quarentena, ficaram aí todo esse tempo juntos em família. Depois na sequência eu comecei a ministrar sobre comunhão, daí eu viajei, daí as palavras foram indo sempre mais proféticas durante todo a março. Eu não ministrei muito aqui na igreja, ministrei só o primeiro domingo, se eu não me engano, de março. Daí o Dan veio aqui visitar, eu falei sobre comunhão, o Dan me visitou. Depois quando eu voltei de viagem, eu e a pastora, né, que a gente colocou as férias ali em março, ali um período para descanso, tiramos uns 15 dias, daí ampliou mais 14 por causa da pandemia, né, daí abril voltou, aí as palavras foram mais proféticas para cada estação, para cada tempo que a gente estava vivendo, e eu creio que Deus fez grandes coisas, e eu entendi da parte de Deus, pela palavra que o Senhor me orientou a ministrar nessa tarde, que é importante que a gente também faça um fechamento desse ano, desse ciclo normal das nossas vidas. Faz sentido? Que minha vida vai virando antes, sabe, amados? Eu penso que em setembro já virou a minha vida. Alguém se sentiu assim também? Né? Eu ainda falei, novembro começa o meu ano de verdade, já começou, dezembro a conferência aconteceu, eu já estou, parece que vivendo em um outro ano, mas agora a gente vira de ano e é importante a gente fechar um ciclo de algumas coisas para que a gente possa encher o outro. Quem crê comigo, em nome de Jesus? Na criação, Deus fez o mundo dessa forma, Ele separou nos 3 primeiros dias, depois nos outros 3 dias Ele encheu, separou luz e trevas, separou as águas e separou a terra, ok? Das águas, as águas de cima e de baixo, depois a terra, depois Ele foi enchendo cada uma das coisas. Então vamos separar algumas coisas aqui nessa estação, para que a gente possa encher no nome de Jesus. Vocês estão comigo? Então vamos lá, vou para uma palavra rápida não, vou demorar um tempinho na verdade, uns 40 minutos, 45, mas esse foi um ano de gerar vencedores.
Foi um ano de muitas coisas, pode passar lá. E foi um ano de provações, quem concorda comigo? Meu Deus, fomos provados em diversas áreas, fomos provados na nossa paciência. Quem foi provado na sua paciência aqui? Diversas vezes. O clima ficou diferente, tudo ficou diferente. O ano foi desconfortável porque as pessoas não tinham como planejar as coisas, não tinham como pensar algumas coisas. Nunca ninguém sabia, abre, fecha, abre, vou ter trabalho, não vou ter trabalho, vou ter negócio. As escolas vão abrir em fevereiro, quer dizer, vão abrir em maio, vão abrir em julho, vão abrir em setembro, vão abrir em novembro, agora vão abrir em fevereiro de novo e assim por diante. E a gente nunca sabe o que vai acontecer ao certo. Foi um ano que as pessoas foram provadas também nas suas finanças. Foi ou não foi? Quem gastou todo o seu salário dos primeiros meses em papel higiênico, né? Agora tem papel para mais 5 anos. Nem sabe o que fazer mais, até sopa de papel higiênico teve. Né? Ninguém sabia se o mundo ia acabar, não ia acabar, se usa máscara, se não usa máscara, compro máscara, não compro máscara, etc e tal. As coisas vão ficar assim, as coisas vão voltar, vou poder encostar nas pessoas, não vou poder. Hoje é mania já das pessoas, elas nem se cumprimentam mais, elas dão um soco. Eu estava com meu irmão na casa dele, na mesma casa, e ele estava me cumprimentando assim, eu falei, cara, a gente está na mesma casa. Se tivesse que alguém ficar doente, alguma coisa aqui, nós já estamos sem máscara, comendo tudo junto, não faz diferença aqui, mas parece que está assim, até, é tipo, né, benção, pai. Tá um cenário meio, tudo mudou, quem concorda comigo? Tudo mudou. Fomos provados no que nós confiamos, fomos provados em como Deus nos sustentaria, fomos provados em diversas coisas na nossa vida, fomos provados nos relacionamentos, fomos provados em quem a gente confia, em quem a gente não confia. Não foi uma estação em que você pôde ver todo mundo, quem concorda comigo? Tem amizade que permaneceu sem nem ver a pessoa, graças a Deus por isso. Tem outras que se foram, tem pessoas que eram próximas e agora não são mais. Olha para quem está do seu lado e fala, ano de provação. Graças a Deus estamos dentro de um ciclo de Shemitah em que sabíamos que o 5º ano seria um ano difícil. Então, ok, mantivemos o nosso fluxo normal, daqui a uns anos vem outros. São ciclos normais da terra. E por que acontecem provações? Pergunta para quem está do seu lado, por que eu tenho que ser provado? Né? E a palavra de Deus nos dá aqui, eu vou usar alguns textos. Êxodo 20:20 diz o seguinte, leia lá comigo. Respondeu Moisés ao povo. Vamos ler de novo. Deus veio para vos? Deus veio para vos? E para que o seu? Primeiro ponto para o qual nós somos provados. Vocês estão aqui comigo, amados? Aqui Deus se apresenta aqui, aquela cena, aquele período assim, o povo não quer subir no monte, uma das músicas que a gente cantou bastante também, né? Nesses últimos 2 anos, eu vou subir o monte, como desistiram. Quem cantou essa música alguma vez já, né? E é aquele momento que eles falam, não, põe um intermediador entre Deus, vai lá você, Moisés, faz as coisas, mas aqui Moisés fala, não, Deus, ó, aqui ó, respondeu Moisés, não temais, olha para quem está do lado e fala, não tenha medo, meu irmão, que também foi um dos temas que nós pregamos muito esse ano, seja forte e corajoso, em nome de Jesus, vamos com essa palavra para evangelizar a fazenda, amém, amados? Não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja... A fim de que não? Pensa um tempo, amado, que cada dia mais nós estamos mais perto do fim. Se não for do fim, em termos coletivos, de Jesus voltar, da volta de Jesus, nós só vamos viver essa vida, né? Então, como a gente está ficando mais velho, está chegando o tempo do fim mesmo. Não tem jeito as coisas, é assim. E aqui a palavra de Deus diz que para que nós somos provados? Deus veio para provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não... pequeis. Pensa uma coisa que esse ano de pandemia, crise, dificuldades fez. Ele nos colocou num lugar de aprender a quem nós vamos temer. Chegou um certo momento em que você já não confiava mais em nenhuma notícia. Alguém ficou assim? Pode fazer, não pode fazer, faz, não faz, faz, agora faz, tá boa, faz, agora você vai morrer, agora vem, agora não vem. Graças a Deus, né, que tem alguns períodos do ano que tem pausas do vírus, etc., como a gente viveu alguns meses atrás e assim por diante. Né? Graças a Deus que tem isso e tal, mas fora essas coisas, né? Sarcasmo é bíblico, que Elias também fez bastante sarcasmo com os profetas de Baal, né? Então eu posso brincar assim sarcasticamente, não tem problema
Nenhum. Jesus mesmo, quando perguntou para ele, ele falou de cobrador de impostos, um dos discípulos dele era cobrador de impostos. Então, por que o Senhor nos prova? Um dos primeiros padrões que a gente vê bíblicos para que o Senhor nos provar é para que haja temor do Senhor, o temor dele, para que nós não venhamos a pecar. Irmãos, eu estou vendo gente que nem é crente, começando a virar crente ou acreditar nas coisas que se falava a respeito de Deus, por aquilo que está vivendo. É tanta coisa que a gente está vendo, coisa que a gente vê acontecer no mundo, que você fala, não acredito que isso está acontecendo de verdade. Alguém está assim, igual, não só por causa das coisas da pandemia, mas as mudanças, as coisas que estão acontecendo. Então, o primeiro fator para o qual nós somos provados por Deus, olha para quem está do seu lado e fala, para que haja temor, meu irmão. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria vai te ajudar a passar por qualquer situação. Amém, amados? Eu já falei esse exemplo, eu dou muitas vezes, vou falar mais alguns desses, mas, por exemplo, dá uma chuva de granizo, é um problema para todo mundo, é ou não é? Quebra telha, quebra carro, quebra sua casa. Por que é um problema? Porque você não sabe resolver. Porque para quem sabe resolver, aquilo vira uma fonte de renda. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pensa numa estação que nós vamos precisar de sabedoria, a próxima estação, em nome de Jesus. Então, a primeira coisa para que a gente possa ter sabedoria é ter temor do Senhor. Amados, eu não consigo nem imaginar o número de casos, mas algumas coisas a gente atendeu. Problemas, espírito de morte, depressão, medo, um monte de gente achando que o mundo ia acabar, que as coisas não iam acontecer, que ele ia morrer. Tinha pessoa que nem tinha pego o vírus e achava que ia morrer do vírus, né? Ficando mal, ficando doente, passando dificuldade, tendo problema. Provavelmente algum de vocês, ou algum dos que estão me ouvindo, teve em algum momento, pelo menos a tal da falta de ar. Né? Um monte de gente, eu fiquei sabendo, teve crise de ansiedade, daí, meu Deus, acho que eu estou com falta de ar. Aí contava, aprendia a respiração, via se ia morrer, se estava, lembrava, ficava preocupado com as coisas, ok, né? Mas essa foi uma estação que nós aprendemos que realmente está uma estação que eu tenho que ter temor do Senhor. Daí, por que o Senhor coloca o temor dele? Para que não pequeis. Como eu creio também que estamos perto da volta de Jesus, eu creio numa onda de santidade, de avivamento, de voltar aos caminhos do Senhor, de estar firme na palavra, em nome de Jesus. Ter um relacionamento com Deus, que é óbvio, é o mínimo que a gente faz, mas estar alinhado também com a Bíblia. Amém, amados? Os mandamentos, aquilo que a palavra nos diz. Então olha para uma pessoa que está do seu lado e fala, tomara que esse ano tenha te ensinado a ter mais temor do Senhor. Agora olha para outra pessoa mais de longe, assim, que vocês estão separados, assim, olha para outra pessoa e fala, se não aconteceu, fique tranquilo, vai vir mais provação. Então eu prefiro aprender com o que esse ano já me ensinou. Né? Eu já estou assim, falei, olha, para mim está ótimo, já entendi, vamos aprender como as coisas têm que ser. E o segundo fator pelo qual as provações acontecem, né? Claro, tem diversos outros, mas aqui eu estou pegando algumas coisas e eu quero focar nisso. Faz sentido isso que eu falei para vocês, esse primeiro versículo? Está um pouco mais expositivo hoje, vai ficar um pouco expositivo, depois a gente muda assim a atmosfera. Deuteronômio 8,16 diz, que no deserto te... Vamos ler mais uma vez. Então o Senhor leva o povo para o deserto. E ali está explicando por que ele levou o povo para o deserto. E aí ele começa a tratar algumas coisas muito interessantes. Olha o que o Senhor fala, aqui no deserto. Olha para quem está do seu lado e fala, muitas vezes Deus vai te provar para mostrar quem Ele é. E aqui ele fala umas coisas, ó. Primeira coisa, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam. Quem viu provisão nesse ano que você não acreditava que poderia vir? Quem viu coisa acontecendo na tua vida que você fala, não é possível que essas coisas estão acontecendo nesse ano de pandemia. Então, às vezes, Deus nos coloca num deserto, numa crise, numa estação, para Ele mostrar com o que Ele pode nos sustentar, com coisas que nós nem imaginávamos. Quem abriu empresa durante esse ano? Algumas pessoas abriram empresa. Quem prosperou nesse ano mais que em outros anos? Não pode sair, está fora da matemática isso aí. Quem arranjou emprego novo nesse tempo? Olha lá. Quem teve filho? Quem a vida mudou? Claro que mudou. Quem mudou para melhor, graças a Deus.
Glórias a Deus. Então cumpre-se a palavra do Senhor. Olha que coisa linda. Muitas vezes o Senhor nos coloca num período de provação para que Ele possa nos sustentar com maná, com algo que nós não conhecemos, com algo que vem direto dos céus para tocar as nossas vidas. Eu também abri mais uma outra empresa durante esse ano. Eu já tenho uma empresa de treinamento, mas abri para uma outra área de treinamento também durante esse ano. E Deus trouxe uma pessoa que era um membro lá da igreja de Curitiba para pedir uma sociedade para andar com algumas coisas. Amém, amados? Deus faz todas as coisas. Só filho que eu não tive esse ano. Nossa dinâmica não está permitindo. Os dois são muito ninja. Mas muita gente teve filho, graças a Deus. Tem umas grávidas aí, né? Tem mais uns filhos chegando no começo desse ano, graças a Deus. Vamos orar por isso? Quem quer ter filhos, vamos orar, vai. Seja casado, né? Levanta a mão, vamos orar. Faça a parte de vocês, tá? Pai, em nome de Jesus, abençoa as estações de cada um dos teus filhos. O Senhor sabe o tempo, o modo. Ajuda, Pai, se tem algo também no corpo físico de algum deles, já move de forma sobrenatural. Abençoa cada uma dessas famílias, em nome de Jesus, que elas venham a frutificar, que eles vejam o fruto do seu amor, em nome de Jesus. Nesse próximo ano, nessa próxima estação, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Nós somos provados em tanta coisa, né, pastora? Eu estava vendo esses dias ali. Eu estava conversando com os meninos ali, acho que foi no domingo, na hora do almoço. Estavam uns diáconos aqui comigo. E eu falei, meu Deus, eu fui provado em cada coisa. Pela primeira vez, a gente tem caminhonete mesmo, não é só SUV. A única caminhonete que eu tenho, eu sempre tive um monte de carro, sempre viajei. Pela primeira vez eu fiquei na estrada por causa de um carro na minha vida. Com o melhor carro que eu já tive. Em 20 e tantos anos que eu dirigindo, eu viajo muito, irmãos. Primeira vez que eu fiquei parado, eu já tive Celta, já tive K, já tive todos os carros populares, nunca fiquei parado na estrada. Quando tem uma caminhonete, eu fico parado na estrada. Eu fiquei parado, fui lá para Maringá, para uma cidade lá do pastor Roberto, e falei, meu Deus, provação, parado porque fundiu o motor do carro. Para alguns não entende nada o que é isso, mas para homens você sabe o desespero que é isso. No fim das coisas, tudo se resolveu bem, conseguiram me arrumar todas as coisas, conseguiram achar lá a peça, só que eu fiquei no lugar que era para eu ficar 3 dias, fiquei 11 dias. Então a minha aprovação virou a aprovação de quem me recebeu também. O pastor Roberto, a pastora Cris, que eu amo, porque eu ia ficar 3 dias na casa deles, fiquei 11. Já estava aquelas visitas assim, sabe? Que meu Deus do céu, era bom, era para Deus me usando para provar eles também. Mas esses dias eu me lembro, que aqui eu orei isso agora, e esses dias eu me lembro que uma moça postou que ela tinha perdido a criança, alguma coisa, num culto. Eu fiquei depois e o Roberto me pediu para pregar mais um culto depois, uma semana depois que eu estava lá. Tipo assim, tá aí, pelo menos trabalha para tirar o sustento aí, né? Ele falou, você prega, tal, eu vou receber. E eu me lembro que foi liberada uma palavra profética para isso, para filhos. E uma moça depois me falou, ó, eu engravidei perto desse período, tá, sei lá quantos meses já está da criança, foi em junho isso, já está a criança para nascer, eles tinham perdido 3 crianças, 2 ou 3 crianças, não sei direito, algo assim. Eu falei, já valeu a pena, nem que tenha sido um motor de um carro, esse dinheiro vem e vai, uma vida, e pode vir mudar a terra, amém, amados? Por quê, pastor? Porque às vezes quando a gente está numa situação dessa, eu tenho que agradecer até, porque olha, lá em Maringá fundiu meu motor, até um irmão, eu cheguei na oficina para pagar, já tinham pago um tanto para mim. Olha lá, olha o maná vindo dos céus assim, né, nesse tempo de provação. Coisas que nós não conhecíamos, mas por que muitas coisas acontecem dessa forma? Para te humilhar. Se tem alguma coisa que Deus não gosta, uma das coisas que Deus não gosta é a soberba. Deus resiste ao soberbo. É duro falar com o soberbo, é duro para Deus agir na vida do soberbo, porque ele acha que ele está no controle das coisas. Deus não vai invadir nem tomar nada de você, em nome de Jesus. Amém, amados? Nas coisas com Deus, mas muitas vezes nós somos provados para ver provisão vindo de um lugar que a gente não imagina, para que nós possamos nos humilhar realmente, nos colocar num lugar. Eu não estou dizendo humilhar de achar menos do que você é. Posso ouvir um amém, amados? Mas você entender quem você é e entender que você precisa dos outros. Nós somos um corpo, nós precisamos uns dos outros. Ninguém nasce sozinho aqui nesse mundo. Precisa de um homem e de uma mulher para uma criança nascer. Precisa ou não precisa? Nasceu a criança, dá para ser criado sozinho? Você não é o Mowgli, né?
nem o Tarzan, sei lá, não tem como os macacos nem os lobos te criar. Não tem jeito, tem que ser alguém que vai te criar. Nós precisamos uns dos outros, e muitas vezes Deus usa as situações para nos humilhar. De uma certa forma, e muito nós somos bem humilhados. Sim ou não? Querido, tinha tanta gente que estava, olha, tranquilo, achando o ramo que eu trabalho nunca vai ser afetado. Seja bem-vindo a 2020. Eu sou professor há mais de 20 anos. Eu sempre escutei, sempre vai ter professor, sempre vai ter escola, sempre vai ter... Não conheciam esse ano ainda que a gente viveu. Olha para quem está do seu lado e fala, nem sempre. Mas certezas e convicções que foram transformadas nessa estação da nossa vida. E muitas vezes Deus faz esse tipo de coisa para que nós possamos realmente ver o que vale a pena, ver o que realmente importa. Quem mudou os seus padrões de algumas coisas nesse tempo? Quem ligou menos para ostentar nesse tempo? Você nem pôde comprar roupa, porque você não podia sair. Né? Você viu que roupa confortável vale mais, né? Algumas roupas, por causa do tempo, pandemia, perderam o conforto, inclusive. Né? Mudou o padrão, assim, você cresceu na pandemia. Dessa forma não era para crescer. Mas amém, ok, aconteceu. Mas Deus usa para te provar, e afinal... E afinal? E afinal? E afinal? Um dia vão contar a história desses anos, das coisas que aconteceram no mundo, e você vai falar, eu passei por tudo isso, e Deus mostrou que Ele era a provisão em todas as coisas. Deus me deu ideias criativas nessa estação, Deus fez as coisas moverem nessa estação, Deus transformou as coisas, graças a Deus. Na nossa igreja, o que mudou? Tinha 2 cultos no domingo, agora tem 4. Melhorou. Você tem 4 opções de horário para vir. Olha para quem está do seu lado e fala, não tem desculpa. Não é verdade? Tem culto que tem hora para acabar, tem culto que não tem hora para acabar, está tudo do jeito que olha, tem para todos os gostos. Né? Para viver dentro da igreja. Domingo nós temos 2 cultos. É uma benção, mais evangelista vem das 6h30, 7h30, né? E depois vai jantar com a família, ganhar alguém para Jesus em nome de Jesus e assim por diante. Mas Deus mostrou ser a provisão em todas as estações desse período. Em cada mês nós vimos Deus fazer coisas maravilhosas. Quem pode dizer amém? E um período ajudamos também, né? A Deildo, com ações sociais, sopas, sei lá, uns 2 meses mais ou menos. E a igreja nem podia se reunir, a galera vinha aqui para trazer alimento. Quem pode dar glória a Deus para essa igreja? O povo vinha trazer alimento, o outro povo preparava, os outros iam para o campo lá para entregar, para conversar com as pessoas, para suprir as pessoas nos momentos de necessidade. Momentos de provação servem para nos alinharmos, para nos humilharmos, mas para que Deus possa fazer o bem nas nossas vidas, em nome de Jesus. Somos gratos por tudo que o Senhor fez nesse tempo. Passamos também dificuldades. Quem perdeu algum ente querido nesse tempo, nessa estação? Nós perdemos também pessoas próximas, tantas coisas que aconteceram, graças a Deus da igreja, todo o povo preservado, aleluia, amém? Mas cuidem da saúde, 5 amém, né? Pensa uma igreja que nunca, olha, irmãos, que nunca pode falar dessas coisas, 2 professores de educação física que são pastores, essa igreja faz jejum de Daniel todo ano, faz quantos anos, pastor? 8, 9 anos. Todos os anos tentando orientar o povo a cuidar, porque a Bíblia fala que estejais irrepreensíveis em corpo, alma e espírito para a volta de Jesus. Amém? Paulo está falando de totalidade nossa, de plenitude em nome de Jesus. Ok, vamos lá. Então, por que as provações acontecem? Nem os motivos das provações acontecerem. Pode seguir lá, por favor. E o que está em jogo quando nós somos provados? Pergunta para quem está do seu lado. O que está em jogo, hein? Uma coisa está em jogo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Leia comigo ali, 1ª carta aos Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem. É o amor. Uma das coisas que é mais colocada em jogo quando nós somos provados é em quem nós confiamos. É onde está a nossa fé. Quando a gente vai para um tempo de deserto, quando a gente vai para uma estação que a gente tem certeza que a gente não sabe para onde vai, que a gente não sabe o que vai acontecer, uma das melhores coisas para nos sustentar no lugar que a gente tem que ficar é a nossa fé. Uma das coisas que mais muda, e aqui nós vimos nessa estação nesse ano, muitas pessoas se desviarem da fé. Quem viu? Eu vi muita gente largar a fé, eu vi muita gente vir, graças a Deus.
Porque ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, se Jesus não direcionar realmente, né? É Deus que orienta. Mas nós vimos muitas coisas acontecerem, amado. Nós vimos muitas pessoas. E o que estava em jogo aqui? A nossa fé. Essa foi uma estação que, graças a Deus, nós vamos poder falar isso. Quem é membro dessa igreja e serve em ministério? Levanta a mão. É a grande maioria da igreja serve em ministério, né? A grande maioria da igreja, o que aconteceu nesse período das nossas vidas? Em vez de trabalhar menos, nós começamos a trabalhar mais. Aumentou os cultos. Nós somos, não sei se outras igrejas fizeram isso, mas nós tivemos a brilhante ideia de, em vez de diminuir culto, aumentar na pandemia. Porque permanecem e o amor. Mas nós não podíamos diminuir as coisas em nome de Jesus. Nós tínhamos que aumentar, graças a Deus. Nós temos fé para que as coisas aconteçam. No momento em que nós somos provados, o que vai realmente mostrar é a nossa fé. É em quem a gente acredita, é como a gente acredita. E o fruto disso, obviamente, ele está falando, por aí desse é o amor, é o ágape, é o estar para o outro. E ali, Mateus 8:26 diz assim, perguntou-lhe então Jesus, por que sois homens de... E levantando-se, e fez-se grande bonança. Posso falar um pouquinho sobre isso em nome de Jesus? O que está em jogo, pastor, quando nós somos provados? Nós somos provados para que algumas coisas sejam ajustadas dentro de nós, para que nós possamos aprender a ter temor do Senhor, para que nós possamos aprender as coisas acontecerem no tempo de Deus, para que nós possamos nos humilhar, para que nós possamos aprender a receber o maná que vem dos céus e ver a provisão de Deus. E o que é interessante, o que está em jogo sempre que a gente é provado? Onde está a nossa fé? Tem gente que uma das primeiras coisas foi se desligar de Deus. Teve outras pessoas que uma das primeiras coisas foi se ligar em Deus. É ou não é? Uma das primeiras coisas que meu Deus do céu, eu estava no desespero quando estavam todas as igrejas fechadas. Se eu achasse alguma cidade que estava aberta, eu já tinha falado para a pastora, se tivesse uma cidade aberta, eu ia congregar em alguma cidade aberta. E as últimas palavras que eu ministrei aqui antes de viajar foram sobre comunhão. E como é importante a comunhão. Foi uma alegria quando a gente voltou a ter culto. Amém, amados? Começou mais timidamente algumas coisas, com certeza começou timidamente algumas coisas, mas depois, graças a Deus, tudo ultrapassou, agora não posso falar normalidade, só mudou do que a gente estava acostumado. Né? Nós estávamos acostumados a um aglomero maior de pessoas, agora a gente não aglomera, mas a gente tem diversos cultos para ter gente, para quase atender o mesmo número de pessoas, quase do que antigamente. Mas uma das coisas que eu vejo aqui que é interessante, Jesus fala assim, perguntou-lhes então Jesus, por que sois homens de... Uma das coisas que está sempre em jogo nesse momento de provação é a nossa, você fala fé, é a nossa. Até porque nós vivemos, Deus nos ama. Não tem como mudar que Deus nos ama. Quem pode dizer amém por isso? Não tem como mudar que Deus nos ama. Deus nos ama, Ele ama, por isso Ele nos corrige. Nós mostramos que o amamos quando nós obedecemos seus mandamentos, diz a palavra de Deus. Mas aqui eu quero falar algo bem interessante. A Bíblia também fala que sem... Deus nos ama, sim, mas eu quero agradar a Deus. Eu também amo Ele, porque eu amo Ele, eu quero agradá-lo. E para isso é necessário ter obediência, mas também é necessário ter fé. Claro que obediência é fé, porque fazer as coisas... Pensa comigo aqui, amados. Se uma das coisas que vai estar em jogo é a minha fé, o que eu preciso ter? Jesus, eu falei muito desse texto durante a pandemia, algumas vezes eu ministrei sobre ele. Porque sois tímidos, homens de pequena... O tímido aqui não diz respeito à timidez de ser introvertido. Tem gente que é extrovertido, tem gente que é introvertido. A timidez aqui diz respeito à falta de coragem. Fé, mas também coragem. A convicção. Fé é a certeza das coisas que não se vê, a convicção daquilo que você espera. Então é aquela coragem de fazer aquilo que Deus falou para fazer, mesmo parecendo que está contrário ao tempo. Mesmo parecendo que as coisas estão mudando. Mesmo parecendo... Você apontou para mim, pastor, alguma coisa? É a joia? Então tá bom. Então tá. É joia também aquilo lá? Tá, então amém. Glória a Deus. A gente é casado há mais de 10 anos. Uma pergunta responde 10 coisas, entendeu? Não é? É joia sobre aquilo que eu estou pensando? Pode ser o que eu quiser agora. Vocês são prova. Por que sois tímidos, homens de pequena? Então, o que está em jogo, então? Deus quer nos ensinar algumas coisas que nós somos provados, mas está em jogo a nossa. Você fala fé, está em jogo a nossa fé. E nós precisamos o quê? Nos fortalecer e ter coragem. Todas as vezes que os discípulos estavam sendo provados algumas coisas, o Senhor falava, tem de bom ânimo, sou eu, não temais.
Pensa uma coisa que está em jogo, é o quanto você é corajoso. A provação pode mexer uma coisa dentro de você que vai custar mais caro lá para frente. Quem está me entendendo? Porque a provação que ele tem tempo, ela começa e ela para. Quem pode dar graça a Deus por isso? São estações, tem que parar as estações. Não estou dizendo que a estação vai parar agora. Eu até acho que ainda tem um pouquinho de 1 ano para 2 anos por causa do ciclo que a gente está vivendo. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu não posso deixar as provações abalarem a minha fé. E isso vai me impedir de ser corajoso como eu sempre fui, em nome de Jesus. Você também, em nome de Jesus. Amém, amados? Nós sempre fomos uma igreja corajosa, nós sempre fomos para frente, nós sempre fomos para o ataque, nós sempre, como diz o apóstolo Rina, vamos bater mais para apanhar pouco. Nós sempre fomos assim, com o inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja tem que continuar avançando, o inferno não pode parar, mas ele pode te amedrontar. Ele pode mexer na tua fé, o que começa a tirar o agradar de Deus. Estou conseguindo me fazer entender aqui? E ele começa a deixar um povo, irmãos, isso eu preciso falar um pouquinho, vocês me permitem no nome de Jesus? Uma das coisas que mais tem sido disseminadas nesse tempo, nessa estação, além de um vírus, é o vírus do medo. É desinformação, é insegurança, não é de um órgão ou de outro, ou de um meio de comunicação, é de praticamente ninguém tem convicção de nada das coisas. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Ninguém sabe estudar, isso é eficaz, isso não é eficaz, isso é assim, ninguém sabe de nada. Tem um vírus de medo que está vindo, e o medo, ele em muitos momentos pode ser colocado como o oposto da fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção daquilo que se espera. Se eu confio em Deus e eu tenho fé, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas então se eu começo a ter medo, é medo de sair para a rua, é medo de sair para a rua, é medo de encostar nos outros, é medo de mandar meus filhos para a escola, é medo de o que vai acontecer com os meus filhos no futuro, é medo do que vai acontecer com o meu trabalho, é medo do que vai acontecer com o lugar que eu congrego, é medo de eu perder meus pais, é medo de não sei o que, é medo de não sei o que lá, é medo... Estou conseguindo me fazer entender aqui? E aqui o Jesus, quando tem uma tempestade, que ela tem cunho espiritual, porque ele repreende a tempestade. Então, se tem uma tempestade vindo na nossa vida, o que está em jogo nesse cenário? O que está em jogo é a nossa fé e a nossa coragem. E nós não podemos desanimar nesse tempo, nessa estação. Essa tem que ser uma estação que nós devemos ser corajosos, em nome de Jesus. É uma estação que você tem que falar, e a pastora me conhece que eu sou meio louco nessas coisas. Sempre está acontecendo uma coisa, eu faço o contrário. Né? Por que você faz o contrário, pastor? Porque eu tento dar a resposta contrária àquilo que eu estou sentindo. Porque meus sentimentos geralmente me enganam. Alguém já foi enganado pelos seus sentimentos? Diversas vezes. Eu já aprendi, se meu corpo está querendo uma coisa, ele geralmente é outra. Geralmente quando eu tenho que estar acordado para dirigir, eu estou querendo dormir. Daí eu chego em casa da viagem, eu tenho que dormir, que no dia de acordar cedo, o que seu corpo quer fazer? Ficar acordado. Então, geralmente as coisas que você está sentindo, as coisas humanas da sua carne, a Bíblia diz que a carne milita contra o... Gente, pelo amor de Deus, tá? Eu estou falando aqui só um exemplo, só para vocês, amém? Não é para achar que é sempre assim, nem nada. Eu estou conseguindo me fazer entender, né? Mas você percebe que certas coisas... Gente, e aí? Como é que a gente vai se comportar? Como na história Jesus agiria numa situação dessas? Sempre teve problema, dificuldade no tempo de Jesus, e eu não estou dizendo para você fazer loucura. Agora, Jesus era o que ia atrás do leproso, Jesus era o que curava as pessoas que necessitavam de cura, e sempre o povo de Deus, a igreja se levantou em todas as estações de pandemia e de problemas do mundo no passado, e não vai ser diferente dessa estação em nome de Jesus. Nós vamos continuar sendo uma igreja corajosa, vamos continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém, amados? E se vier um vento, a gente repreende em nome de Jesus. E assim a gente mantém as coisas, como Jesus. Só não vamos levar uma repreensão de ser tímidos, de ter falta de coragem. Os tímidos não herdarão, os que não são corajosos não herdarão. Pensa comigo no campo espiritual. Eu estou aqui, marchando. A Bíblia diz que esse que te deu as chaves e as portas do... As chaves são a autoridade, tá? Esse que te deu as chaves, a autoridade e as portas do inferno contra a igreja. Pensa numa estratégia de Satanás que é limitado, porque nós temos autoridade, graças a Deus. Se eu avançar, ele pode fazer alguma coisa? Ele pode fazer alguma coisa ou não? Se a igreja concorda com alguma coisa, a Bíblia diz que o que ligares na terra, o que desligares na terra, isso quer dizer que, se a igreja determina algumas coisas, se a igreja continuar avançando, o inferno tem que retroceder. Se a igreja avança, o inferno tem que retroceder.
O que Jesus está falando é, o vento está deixando vocês preocupados? Por que vocês estão tímidos com medo? Repreende o vento aí. Ô gente de pequena fé. Teve vento esse ano ou não teve? Vamos repreender, igreja. Vamos levantar mãos santas. Amados, nós já fizemos tantas coisas acontecendo nesse país, graças a Deus. Quem pode dizer amém? De verdade, tantas coisas, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Tantas coisas que, meu Deus do céu, não deixe o medo de te pegar nessa estação de provação em nome de Jesus. Que você seja encontrado nessa situação como um dos corajosos. Alguém que se levantou nessa estação, quando você for contar a história para os seus filhos, para as pessoas, na pandemia você fala, continuei fazendo o que eu tinha que fazer, continuei agindo como eu tinha que agir, continuei firme crendo que o Deus que me sustentou até aqui é o Deus que vai me sustentar em todas as estações, e quando precisou eu levantei a mão e repreendi a tempestade no nome de Jesus. Amém? Porque veio tempestade para todo mundo, é claro que veio, o barco balançou de todo mundo, balançou, mas alguém se levantou e falou, chega no nome de Jesus, vamos seguir, vamos fazer as coisas, é isso que está em jogo, a nossa fé, e permanecem e o amor, e nós não vamos deixar de exercer isso em nome de Jesus. Vamos lá, estou caminhando para, não para o fim, para quase. Por que isso, pastor? É o mesmo slide aí ou não? Ótimo. Ser provado para o desejo de Deus ser cumprido, ser aprovado. Por que eu tenho que ser provado? Porque eu preciso ser. Só é aprovado quem é. Alguém já passou no vestibular? Alguém já passou no vestibular sem fazer um vestibular? Não. Você só vai passar num teste se você fizer o teste. Por isso você passou por 2020. Né? Esse ano podia ter até uma medalha, né? Se você está completamente são emocionalmente, se você está são fisicamente, se você está são espiritualmente, você mereceu a medalha 2020. Olha para quem está do seu lado e fala, você foi aprovado, você está aqui. Né? As provações vêm para que eu possa ser aprovado para o desejo de Deus. Como assim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha, então sereis a minha dentre todos os povos. Por quê? E vós me sereis. Então Deus fala assim, lá no Êxodo, lá no tempo de Moisés, vocês estão aqui comigo? Ele fala, eu quero fazer de vocês um povo, minha nação são santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que vocês têm que fazer é confiar em mim. Sobe a montanha, vem ficar comigo, eu quero transformar todas as nações, quero fazer de vocês um exemplo para vocês discipularem a terra, se diligentemente obedecerem os meus mandamentos. Você conhece a história, eles não fazem isso. Deus tem que mandar Jesus para vir fazer o que não podia ser feito, e ele é provado e aprovado. Não pecou, se entregou, se humilhou, cumpriu todas as coisas de provação, ele passou todo tipo de tentação, todo tipo de provação. Quem pode dizer amém? Ele ficou no deserto 40 dias, só que era para ficar, ele ficou o tempo certinho, Satanás não ganhou dele, graças a Deus, eu venci o mundo, Jesus falou, e agora a gente pode falar, Novo Testamento, primeira carta de Pedro 2,9, diz assim, vós porém sois, nós já somos, sois o quê? Eu sou provado em algumas coisas, para que eu possa ser aprovado, para que eu possa cumprir aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, para que eu possa ser separado, nação santa, nação separada, povo de propriedade exclusiva de Deus, que só tem uso para as coisas de Deus, que não tem uso para outras coisas. Graças a Deus por isso. Quando eu sou aprovado, aí o Senhor pode falar, eu posso te usar para as coisas. É o que Pedro está falando. Sempre foi o desejo de Deus ter uma nação santa, ter um povo diferente, ter um povo escolhido no sentido, Ele quer que nós possamos levar a transformação para o mundo. Quem pode dizer amém? Discipular as nações, é o que Pedro fala aqui, a fim de quê? Por que a gente se torna raça eleita, sacerdócio real, tem posição de sacerdote, tem posição de governo, nação santa, que é o mesmo que está ali, vós me sereis o quê? Um reino de sacerdotes, sacerdócio real. E nação? O que Deus sempre quis que acontecesse,
precisa passar por uma aprovação para que você possa ser aprovado, no nome de Jesus. Nós temos a nossa aprovação em Cristo Jesus, glórias a Deus. Quem pode dizer amém? Em Cristo Jesus, que já fez tudo, justificou Ele, embora dentro de mim, dentro de vocês, dentro de cada um de vocês. E a maturidade de Cristo, a estatura do Cristo maduro que está dentro de vocês tem que ser aperfeiçoada. Tem que Jesus ganhar essa luta que você está tendo aí com você, nos períodos de provação, em nome de Jesus. Ele tem que levantar e acalmar a tempestade, o Espírito Santo tem que falar contra a sua carne, você que tem que se levantar e as coisas têm que acontecer para você se tornar uma nação santa. Eu creio realmente que essa é uma estação. A conferência profética falou basicamente só disso: santificai-vos. Se prepara aí a noiva. Amém? Tira as rugas, tira a mácula. E ser provado é bom nisso, querido. Porque até vir na igreja não é um processo mais tão fácil. É ou não é verdade? Eu gostei de ver. Foi duro no começo, que tinha algumas coisas, tinha que barrar algumas situações e outras coisas, tinha que parar, né? Mas depois, ok, as coisas foram se reajustando. Mas era difícil no começo, impedir as pessoas de entrar na igreja. Amém, amados? Tantas outras coisas que se tinha que fazer. E as pessoas querendo fazer, meu Deus, quantas coisas tivemos que reajustar, mas Deus está separando um povo santo nessa estação, graças a Deus. Eu estou muito tranquilo, porque eu me lembro que uma estação da minha vida, eu saí daqui, o último culto que teve, foi aniversário da pastora. Tinha muita gente aqui na igreja. Quem estava? Mas muita que veio, todo mundo no culto da noite. E eu me lembro que no período de pandemia eu olhei o número menor de cadeiras, 1/3, né, das cadeiras que a gente tinha, menos de 1/3 até. Em torno de 1/3. E eu olhei e eu falei, meu Deus do céu, Pai, o que aconteceu? Não por nada de número, mas pela proporção assim dessas. Ok, amados? Pastor quer ver vida sendo alcançada, a igreja tem que frutificar e crescer. Mostra que a igreja está saudável. E eu me lembro que eu fui ali no banheiro, ali antes do último louvor, fui no banheiro e falei, e aí, Jesus? Aí ele falou, eu estou separando o seu exército, fique tranquilo. Tem uma nação santa, tem um sacerdócio real. Tem gente que pode ministrar ao Pai, tem gente que pode governar nessa terra, fazer como o Senhor quis que fosse feito desde sempre, em nome de Jesus. São vocês, tá, amados? Olha para quem está do seu lado, fala, ainda bem que você foi aprovado. Vai, está acabando o culto. Porque, pastor, ser provado, querido, é uma das melhores coisas. A provação, ela traz a perseverança. Não vou alongar muito, mas deixa eu ficar aqui na aprovação. Quando eu sou provado e aprovado, olha o que acontece, ó. Eu me torno indigno desse mundo. Falando dos heróis da fé, como se fala, está no título nosso, de Hebreus, mas fala o seguinte, foram. O que mais? Não, vamos ler juntos, que é muita coisa legal que aconteceu com esse povo. Olha esse povo que aconteceu com eles. Foram. Olha a Deus. Pessoas que são provadas e aprovadas não são dignas desse mundo. Ah, que alegria, porque eu tenho certeza que Ele vem para recolher os que não são dignos de estar aqui. Que tem que estar com Ele, como já aconteceu. E andava com Deus e foi levado a Deus. Que o Senhor possa falar dessa geração, que essa é a geração que andou na terra indigna de estar nesse mundo, que se indignou com as coisas, que odiou as coisas que Deus odiava, que odiou o pecado em nome de Jesus e que amou a Deus acima de todas as coisas. Porque lá no Novo Testamento, né, em Tiago diz assim, ó, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é? Não, a gente precisa ler isso aí mais uma vez. Irmão, você está achando que não existe mais pecado, não existe mais coisa, que Gênesis é uma alegoria, que se você pensa isso, eu não sei nem se você crê em Jesus, porque se não houve pecado, se Gênesis não existiu, se Adão e Eva não vieram não pecar, não tem nem por que Jesus vir. A Bíblia é uma sequência de eventos desencadeados até a nossa redenção, graças a Deus, e até a redenção desse mundo. Amém, amados? E tudo que está ali é a verdade, é o que a gente tem que crer. Jesus viveu de acordo com a Bíblia, com a palavra. E aqui, ó, querido, nós amamos o mundo? Não, Deus amou o mundo da maneira e enviou seu Filho unigênito. Nós amamos as pessoas querendo que elas sejam salvas. Mas eu não tenho amizade com o mundo, porque está dizendo aqui, ó, infiéis, não? Que é o que de Deus? É o quê?
Aquele, pois, que quiser. Constitui-se. Constitui-se. Olha para quem está do seu lado, fala, nação santa é separada para Deus. Sacerdócio é direcionado a Deus. Que essa seja a estação, que o Senhor levante uma geração indigna desse mundo, em nome de Jesus. Uma geração, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade. De quem? De quem? Se você é propriedade exclusiva de Deus, Deus é que cuida de você. Se você é exclusivo dele, sabe o que é exclusivo? Ele fala, não pode ser usado para as outras coisas. Em nome de Jesus, posso compartilhar? Posso? Uns tempos atrás eu tive numa oração, traduzindo uma oração de um americano para o meu pastor. E eu nunca tinha visto ninguém orar com aquela ousadia daquele jeito. É um senhor bem calmo, mas posso contar como ele orou uma oração? Meu pastor estava com a dor nas costas, ele ungiu ele assim. Ele falou, vamos pôr a mão aqui, que a gente é presbítero. Ungiu e falou assim, corpo, você está aqui para servir esse servo na terra, esse servo tem uma missão. Você se arrume agora. Vocês estão aqui, amados? Sarou a dor nas costas. Por que eu estou falando isso, amados? Nós somos propriedade exclusiva de... A doença não pode ficar usando algo que é de Deus. Ela não pode ficar pegando um negócio e atrapalhando o propósito que Deus tem na terra. Estou conseguindo fazer entender? O corpo, você tem um uso exclusivo, propriedade exclusiva de... Alguém tem alguma coisa que é só sua? Pelo menos seu marido e sua esposa é só seu, né? Em nome de Jesus, ninguém pode pegar, é seu. Amém, amados? Então a gente vê aqui isso acontecendo, e aqui a gente vê algumas coisas falando, Deus tem que levantar uma geração que é indigna, que não tem amizade com o mundo. Nós amamos os pecadores sempre, amamos o pecado? Jamais. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para poder experimentar com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor levante essa geração em nome de Jesus, uma geração indigna de estar nesse mundo, para Ele vir buscar a gente, em nome de Jesus. Vai. Na sequência, ele fala também o porquê que acontece todas essas coisas. As pessoas foram mortas, cerradas ao meio. Amados, a gente pode colocar que a gente está só naquele... A gente está só em uma parte daquela ali, só no, quem sabe, né? Provados. Bem pouquinho ainda, quem concorda comigo? Não tem muita perseguição, ninguém te mata porque você fala que você vai na igreja, não tem nada disso, graças a Deus. E que mantenha assim no nosso país, em nome de Jesus. Para que a gente possa ganhar esse país inteiro, em nome de Jesus. Levantar uma nação santa, em nome de Jesus. Fazenda também, em nome de Jesus. Porque o Senhor é um agricultor, né? Meu pai é agricultor, diz, e agricultor trabalha em fazenda. Né? E existe um rio que corre do trono de Deus. Ele é grande, que ele vai, enche a terra, então está bem profético no nosso ambiente aqui, em nome de Jesus. Ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho, que obtiveram um bom testemunho, então quer dizer que eles foram provados e eles tiveram um bom testemunho por sua. Sempre a nossa fé está em jogo. Pergunta para quem está do seu lado, você confia em quem? Olha para outra pessoa e fala, você confia no quê? Esse ano tudo foi abalado. Não dá para confiar em nada, graças a Deus, só em Deus. Por sua fé não obtiveram contudo o quê? Por haver Deus. E ele está falando, existe uma conexão entre uma coisa e outra. Amém, amados? A Bíblia diz que eles vislumbraram a recompensa vindoura, as outras coisas que iam ser feitas, as coisas que eles iam ver acontecendo por causa do testemunho que eles estavam dando. E que em nome de Jesus, se nós não formos a última geração, que em nome de Jesus o nosso testemunho possa falar com a próxima geração. Que como um dia fala outro dia, que aquilo que nós estamos vivendo hoje aqui em 2020, na Bola de Neve de Fazenda Rio Grande, vai ser o testemunho para os nossos filhos, para os nossos netos, para os filhos dos nossos netos, se Jesus não voltar, e possa falar, houve uma geração que num tempo não parou de falar de Jesus, que num tempo de medo foi uma geração corajosa, que num tempo de problemas e dificuldades foi uma geração que viveu do maná dos céus, foi uma geração que viu Deus prover de forma sobrenatural, coisa que ninguém poderia acreditar, foi uma geração que continuou crescendo de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória, no nome de Jesus. Estou acabando, vai! Quando eu construo um testemunho,
E eu tinha diversos textos para colocar aqui, no mínimo 7, tá? De uma mesma sequência de capítulos para falar, mas eu escolhi um, mano, para a gente falar isso. Vocês me permitem, em nome de Jesus? 2020 foi um ano difícil, foi um ano de provação, foi um ano de muitas lutas, mas nós vimos o Senhor fazer grandes coisas. O meu coração acaba o ano feliz. Eu, na minha cabeça, eu realizei um dos meus sonhos. Qual que era? Ter um monte de culto no domingo. Não chegou no número que eu queria agora. Mas agora está todo mundo tão acostumado que é tão normal agora servir em 2 cultos. Quem serve 2 cultos aqui? Seguidos. Sempre. Nem é peso mais. Olha a pandemia ajudando aí. Ó. Cooperando para o bem dos que amam a Deus. Antes, às vezes, tinha furo de escala em um culto. Agora não. Agora tem gente, graças a Deus, para 2 cultos. Não é uma bênção isso, irmãos? Né? Eu também prego, tá nos cultos. Eu não fico só, né? Fazendo culto para os outros, eu dou trabalho para mim mesmo também, graças a Deus. Mas aqui eu vejo, e eu quero falar só disso. A palavra é ao vencedor. Vai, vamos ler juntos Apocalipse 2:26. Aí fala que vai governar com cetro, vai ser uma bênção, Tem diversos outros. Eu darei um novo nome, eu darei de comer da árvore da vida, eu darei uma pedra. Meu Deus, tem promessa para todo mundo ao vencedor. A palavra no original é o conquistador. Posso explicar isso? Na Bíblia, eu ministrei isso alguns meses atrás, eu acredito. Provação, tribulação gera perseverança, perseverança gera vitória, em nome de Jesus. A palavra vitorioso aqui está literalmente aqui, ó, ao vencedor que... eu lhe darei. O que Jesus está falando aqui, o vencedor é aquele que permanece fazendo aquilo que Jesus fazia. O vencedor não é necessariamente aquele que vence no padrão do mundo e a partir de domingo eu começo a ministrar sobre o que é ter sucesso. Amém, amados? De acordo com o reino dos céus, não com essa terra. Essa terra, irmão, o sucesso é ficar pelado por aí, ter um monte de like e depois se acabar ruim. Mas esse não é o nosso propósito, em nome de Jesus. Nós já estamos vislumbrando algo muito maior que isso, em nome de Jesus. Amém, amados? Nós vamos no padrão de sucesso, no padrão de Deus. Mas aqui eu trouxe uma das coisas. Ao vencedor que é o quem, o quê? Guardou até as minhas obras. Que essa seja a geração, em nome de Jesus, que vai guardar até o fim as obras do Senhor. Que não vai se desviar num caminho de santidade daquilo que o Senhor tem para fazer, das coisas que o Senhor tem para fazer. Eu estou ministrando, quando eu fui rever esses anos de ministrações, amados, eu vi que eu falo sobre reino todo ano, eu vi que eu falo alguma coisa de família quase todo ano, né? Que eu fui olhar os últimos 3, 4 anos de ministrações, eu falei, o Senhor está escrevendo ou está desenhando algo para nós como igreja, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, que isso seja entendido por nós, que essa seja a geração que vai conquistar, que vai guardar até o fim as obras do Senhor, em nome de Jesus, que vai fazer aquilo que ninguém fez, que vai trazer salvação para suas famílias, para suas casas, e que vai deixar um bom testemunho para seus filhos, no nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Vamos orar? Coloque-se de pé. Repete comigo uma oração. Você que está aqui pela primeira vez, quero te convidar a estar fazendo essa oração. Se você vê aqui, visitante, eu não te dei oi também, que quem sabe já tinha começado o culto ou algo, deixa eu te conduzir numa oração em nome de Jesus. Mais importante qualquer coisa é entregarmos a nossa vida para Jesus. Esse é o primordial, é o início para entrar no reino dos céus, para sair das trevas para a luz. E se você veio aqui nesse ano, um pouco antes desse ano acabar, ainda é o seu ano, em nome de Jesus. Disso acontecer. E eu quero te convidar a estar fazendo essa oração comigo. Coloca a mão no seu coração e repete uma oração dizendo assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Você que está me escutando na internet, repete comigo também. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero te entregar, a minha vida. Eu te declaro, com os meus lábios, acreditando no meu coração, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, nasceu de uma virgem, viveu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive. Eu quero ter um relacionamento contigo, ser aceito por Deus. Escreve meu nome no livro da vida e que ele permaneça ali para sempre, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Vamos orar, amados? Pai, abençoa essas vidas em nome de Jesus, abençoa cada uma das pessoas, ó Pai, que fez essa oração pela primeira vez. Quem sabe, Pai, esses são os momentos mais importantes da vida deles, eu creio.
também nós como igreja nos alegramos, dá para eles experiências sobrenaturais, experiências com o Teu Espírito Santo, move com liberdade nesse tempo, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glórias a Deus.